Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do curso de Física 2 e nessa primeira parte do curso a gente vai falar sobre rotações. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os movimentos do corpo rígido no plano. A gente vai definir o que é um corpo rígido e a gente vai definir os tipos de movimento que ele pode ter. Então a gente vai falar sobre translação e sobre rotação e também vai falar sobre uma composição desses dois movimentos. Vamos começar com uma definição, então. Primeira coisa, a gente vai definir o que é um corpo rígido. Então, um corpo rígido é uma coleção de partículas, tal que as distâncias entre elas são constantes, não variam com o tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, o sistema solar. Quando eu falo em sistema solar, cada planeta pode ser considerado uma partícula. É um corpo rígido? Não, as distâncias entre as partículas estão variando com o passar do tempo, então não é um corpo rígido. Se eu pegar uma cadeira, é um corpo rígido? Sim, é uma coleção de partículas, tem uma coleção de átomos, de moléculas, e as distâncias entre essas moléculas não variam com o passar do tempo. Então isso também é um corpo rígido. Uma barra de ferro é um corpo rígido, um pedaço de madeira e assim por diante. É claro que isso é uma idealização, né? Se eu aplicar uma força suficientemente grande, eu consigo deformar aquela cadeira, aquela barra de ferro. No momento que eu estou deformando esses corpos, eu estou variando a distância entre as partículas que compõem ele. Portanto, ele não seria rígido. Mas a gente idealiza e numa ótima aproximação a gente considera eles rígidos. Quais os tipos de movimento que esse corpo pode fazer? Vamos considerar aqui que esse corpo está no plano. Nos próximos vídeos a gente vai falar no espaço. Então, por enquanto, ele está no plano. Ele pode transladar e rotacionar. Primeira coisa que a gente quer ver agora é o que é uma translação desse corpo rígido. Uma dúvida, uma confusão muito comum é pensar que a translação está associada apenas a um movimento retilíneo. Não, não é verdade. Eu posso ter um movimento curvilíneo e ainda assim isso ser uma translação. Então a gente vai ver por que isso é verdade. Vamos definir assim a translação. Então, um movimento tal que a direção de algum segmento unindo dois pontos do corpo rígido é constante. Translação do corpo rígido. Aqui eu tenho uma representação. Esse objeto aqui é um corpo rígido e eu tenho uma sequência de fotos. Imagina que ele está se movendo e eu tirei uma foto a cada segundo. Eu quero descobrir se esse movimento que é curvilíneo, ele não está andando em linha reta, se esse movimento é uma translação, de acordo com essa definição, ou não. Então aqui está dizendo que eu tenho que pegar dois pontos e traçar um segmento. Peguei dois pontos quaisquer e tracei um segmento, essa linha em amarelo. E aí eu fui tirando as fotos e olhando esse segmento. Observem a direção desse segmento. Ela não varia de foto para foto. Em todas as fotos, o segmento possui a mesma direção. Logo, isso aqui é uma translação, mesmo sendo um movimento curvilíneo. Eu peguei esses dois. Se eu tivesse pego quaisquer outros dois, será que ia mudar o resultado? Claro que não. Como o corpo é rígido, as posições entre as partículas não vão se alterar. Se eu tivesse pego outros dois pontos, traçado um outro segmento em uma outra direção, ao longo de cada foto, aquela direção não ia variar. Aqui eu tenho um outro exemplo. É o mesmo corpo rígido, os mesmos pontos de referência, o mesmo segmento de referência. Só que agora ele está fazendo um outro tipo de movimento. Quero descobrir se é uma translação ou não. Observe de foto para foto o que acontece com a direção daquele segmento. Então, na primeira foto, a direção é essa. Na segunda foto, a direção não mudou. Na terceira foto, a direção não mudou. Na quarta foto, a direção começou a mudar. Na quinta foto, mudou mais um pouco. Na sexta foto, mudou mais um pouco. Bem claro aqui. Se a direção do segmento está mudando ao longo da trajetória, isso aqui não é uma translação. Então, a conclusão aqui é que esse movimento não é translação. Enquanto que nesse primeiro aqui, a conclusão é translação. Acho que ficou bem clara a diferença, né?
Essa é uma maneira de ver se o movimento é uma translação, é suficiente. Vamos ver uma maneira alternativa e completamente equivalente. Vamos olhar para esse ponto que eu escolhi de referência e vamos traçar a trajetória dele ao longo de toda a trajetória do corpo rígido. Então, vou seguir todas essas fotos. Esse ponto de referência, o ponto inferior, está fazendo algo mais ou menos assim. Estou tentando passar a trajetória por todos eles. Observa que a trajetória é completamente curvilínea. Ok, tracei a trajetória desse ponto de referência inferior, copiei essa trajetória, coloquei ela aqui. Observa que se eu pegar essa trajetória que eu copiei, que eu tirei daqui de baixo, e colocar, encaixar ela, olha para a primeira foto do corpo rígido, encaixei a pontinha da trajetória lá no segundo ponto de referência. Automaticamente a trajetória se encaixa em todas as outras fotos no segundo ponto de referência. Observem de novo. Tirei daqui, copiei e joguei lá para o segundo ponto de referência. Ela se encaixa perfeitamente. Quando isso acontece, o movimento é dito translação. Uma definição completamente equivalente àquela primeira. Se eu escolher qualquer outro ponto de referência, a trajetória também vai se encaixar perfeitamente. Ou a gente pode pensar o contrário. Escolhi esses dois pontos de referência, tracei a trajetória dos dois pontos, e aí uma trajetória pode ser superposta à outra perfeitamente, como eu estou fazendo aqui. Ó. Tirei a trajetória do ponto de referência e coloquei em cima da trajetória do outro ponto de referência e encaixou perfeitamente. Isso acontece, se aconteceu para dois pontos do corpo rígido, vai acontecer para quaisquer outros pontos do corpo rígido. E quando isso acontece, a gente diz que o movimento é de translação. Tá legal? Vamos ver se a gente consegue fazer isso para o segundo movimento, que não é translação. Tá aqui o movimento. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher algum ponto de referência e traçar a trajetória dele. Tá aqui. Tracei a trajetória. Agora eu copio a trajetória e colo. Colei. Será que ela encaixa perfeitamente naquele segundo ponto de referência? Se encaixar, é translação. Se não encaixar, não é translação. Vamos lá. Estou olhando para a primeira foto. Encaixei no ponto de referência na primeira foto. Na segunda foto encaixou, na terceira foto encaixou, na quarta foto já não encaixou. Olha, na quinta foto como já não encaixou, na sexta foto está muito longe. Então isso aqui não é um movimento de translação. Equivalentemente, se eu traçar uma trajetória para o segundo ponto de referência, está aqui a linha em vermelho, e tentar superpor ela com a primeira trajetória, não vai encaixar. Olha como elas divergem completamente. Ou seja, quando isso acontece, o movimento não é de translação. Portanto, resumindo isso que eu acabei de mostrar, a gente também pode definir a translação assim. A gente diz que um corpo rígido está em translação quando as trajetórias de todos os pontos do corpo podem ser superpostas usando-se apenas deslocamentos. Peguei uma trajetória, copiei e desloquei ela, eu não posso deformar ela. Equivalentemente, ainda, todos os pontos do corpo possuem a cada instante o mesmo vetor velocidade. Então aqui eu tenho uma translação. O vetor velocidade desse corpo, peguei um ponto, o vetor velocidade desse ponto está variando. Olha, é sempre tangente à trajetória. Então, nessa primeira foto, o vetor velocidade está aqui. Na segunda foto, está aqui. Nessa foto, estou sempre no ponto de baixo, né? Está aqui. E assim por diante. Nessa foto, está aqui.
Então, o vetor velocidade varia. Então, em cada foto, todos os pontos do corpo possuem a mesma velocidade. Se em algum momento esse ponto de referência B tiver uma velocidade diferente do ponto de referência A, significa ou que a distância entre esses dois pontos está variando, ou que a direção do segmento ligando esses dois pontos está variando. A distância entre eles não pode variar, porque o corpo é rígido. E a direção do segmento também não pode variar, porque a gente está falando de uma translação. Portanto, durante a translação, todos os pontos do corpo possuem o mesmo vetor velocidade em cada instante. Vamos falar agora sobre rotação do corpo rígido e a gente vai considerar uma rotação particular. É uma rotação em torno de um eixo fixo. Então, o eixo está fixo no espaço. A direção dele não pode variar. Então, a gente diz que um corpo rígido está em rotação em torno de um eixo fixo, quando todos os pontos desse corpo rígido descrevem trajetórias circulares, concêntricas ao eixo de rotação, o qual não se altera. Aqui eu tenho um corpo rígido, essa figura em branco, e eu escolhi um eixo de rotação. O eixo de rotação ele pode estar em qualquer lugar. Pode estar no corpo, pode estar fora do corpo. Aqui o corpo só pode se mover no plano, o eixo é, portanto, perpendicular ao plano. Ele está saindo da tela. É esse ponto em vermelho aqui. Eu escolhi arbitrariamente. Dizer que esse corpo rígido está em rotação em torno desse eixo em vermelho significa que qualquer ponto do corpo rígido traça um círculo concêntrico ao eixo. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, o ponto A, eu olho em todas as fotos, aqui são uma sequência de fotos. Está aqui, está aqui, está aqui. Marco o ponto A em todas as fotos e traço a trajetória dele. Vai dar um círculo. Aí eu faço para algum outro ponto. Peguei arbitrário também, né? Peguei esse ponto B aqui. Identifico ele em todas as fotos e traço a trajetória dele. Se der um círculo também e concêntrico ao eixo, então esse movimento é dito de rotação. Tá? Não tem muito segredo. Bom, e aí a gente se pergunta, tem mais algum outro tipo de movimento que esse corpo rígido pode fazer? Ele pode transladar, pode rodar, ou também pode fazer uma composição dos dois. Então o movimento mais geral que ele faz no plano é uma composição desses dois movimentos que a gente acabou de ver. E a gente vai entender com um desenho por que isso é verdade. Então aqui eu tenho o plano e eu tenho um corpo rígido. Essa figura aqui é uma foto inicial do corpo rígido. Então ele se encontra nessa posição em relação a esse sistema de coordenadas aqui e com essa orientação. Essa configuração foi escolhida arbitrariamente. Passou um intervalo de tempo qualquer, eu escolho outra configuração completamente arbitrária. Está aqui, desenhada. Está em outra posição do espaço, está com outra orientação, escolhidos aleatoriamente. Que tipo de movimento esse corpo tem que fazer para sair da configuração em T0 e chegar na configuração em T1? Ele pode sair dessa configuração e chegar na outra configuração através de uma translação mais uma rotação. Escolhe um ponto desse corpo rígido e translada ele. Então isso aqui é uma translação. Quando eu fizer essa translação, o que vai acontecer aqui? O corpo vai estar assim. Ó. Olha como a orientação dele não mudou. Eu só transladei ele. Consigo chegar naquela configuração final? Consigo, basta fazer uma rotação agora. Então, se eu pego esse corpo aqui e rodo em torno do eixo passando por esse ponto aqui, ele vai atingir essa configuração final.
Então, dadas duas configurações quaisquer, eu consigo conectar elas por uma translação mais uma rotação em torno de eixo fixo. Por isso que esses dois tipos de movimentos que a gente definiu aqui, gastou um certo tempo com eles, são tão importantes, tá? Então, o movimento geral do corpo rígido no plano é uma translação mais uma rotação em torno de um eixo fixo. Como a gente pode descrever esse movimento geral? Bom, a gente precisa descrever as coordenadas de um ponto do corpo, como eu fiz aqui, ó, esse ponto central aqui, tem que descrever a translação dele. E esse trabalho já está feito. Isso foi feito no curso de Física 1, a cinemática da partícula, de um ponto. E agora falta a outra metade do trabalho, que é descrever a rotação. Então só falta descrever essa parte aqui, ó, que é a rotação. Então é isso que a gente vai fazer nesse curso, certo? Então tá, pessoal. No próximo vídeo a gente começa a fazer essa descrição da rotação. A gente começa a falar sobre as variáveis que descrevem essa rotação. Falar sobre ângulo, falar sobre velocidade angular e assim por diante. Então, até lá!